Olá pessoal, professor Ronaldo Rodrigues. Então, como foi dito na aula anterior, nós vamos agora entender o conceito, a definição de fibra óptica, tá pessoal? Aqui nós podemos estar observando o processo de fabricação da fibra óptica, tá pessoal? Existe um vídeo tá, no YouTube, vocês podem estar acessando para verificar o processo de fabricação da fibra óptica. Mas o que é a fibra óptica? Ela pode ser entendida ou então pode ser definida como um filamento flexível, transparente, fabricado a partir do vidro ou plástico extrudido, tá pessoal? Então o que é que vem a ser o significado de extrusão ou extrudido, ok? Extrudido é algo que foi forçado a passar por uma fieira ou por um orifício para ficar num formato mais alongado. Nós podemos estar observando aqui nessa imagem, tudo bem? Então a fibra óptica ela é utilizada como um condutor de elevado rendimento de luz, tá pessoal? Então nós temos imagens ou impulsos codificados, tudo bem? O diâmetro dela é ligeiramente superior ao fio de cabelo humano, na ordem dos micrômetros. E a luz que trafega por dentro desse vidro, no caso, ela segue o princípio da reflexão de Snell, ok? Que para manter a luz confinada em seu interior, respeitando o cône de aceitação e o ângulo de incidência, tudo bem? Então a ideia aqui, pessoal, é utilizar a luz nas comunicações, que isso vem desde a antiguidade, apesar do fato de ser concretizada apenas recentemente, tá pessoal? Então a fibra óptica é algo recente, tá? Então antigamente já foi visto em slides anteriores que foram criados sistemas de comunicação óptica pelo ar, utilizando espelho, lá os romanos, né? Tochas e outros objetos que interpunham ao sol ou geravam luz. Tudo bem, pessoal? Só que, no entanto, essa ideia fracassou por conta de distúrbio, né, atmosférico, podendo ter chuva, névoa, intempéries da natureza. Então, pela necessidade de um emissor e receptor estarem bem visíveis entre si, o que acarretava grande dificuldade, tá? A gente não conseguia ver um lado ao outro devido aos intempéries da natureza. Então, essa ideia não foi muito adiante. Então, tivemos vários pesquisadores, tá, que tentaram solucionar esses problemas. Tudo bem, pessoal? Para a transmissão da luz através de trajetória curvilínea. Só que em 1970, olha a história, tá, pessoal? John Tyndall comprovou a viabilidade dessa opção. O que foi que ele fez? Ele pegou um recipiente cheio de água, tá, e fez um orifício. Tudo bem? Então, por esse orifício escorria a água, tá? Então, devido a ser exposto aos raios solares, tudo bem, pessoal? Foi demonstrado que a luz se propagava ao longo do recipiente e saía com a água pelo orifício. Então nós podemos ver aqui a fonte de luz, no exemplo que é o Sol, aqui está a água. Tyndall fez um orifício e aqui nós podemos comprovar a natureza da luz, tá pessoal? Tudo bem? Então, em seguida, outros pesquisadores passaram a estudar, acharam muito interessante, né, o experimento de John, e começaram a transmissão da luz e a transmissão de sinais luminosos por eles. Rondron e Derby, em 1910, comprovaram a possibilidade de propagação da radiação eletromagnética, tá, visto anteriormente, por cilindro de elétrico. Tá? Foi uma estrutura assim, muito rudimentar a fibra óptica nessa época. Aí, devido à falta de tecnologia, no caso, e materiais para a época, não pôde comprovar o resultado quanto à transmissão da luz em grande distância. Tudo bem, pessoal?
já que havia nível de perda, olha só, nós sempre vamos falar em perda de potência luminosa da ordem de milhares de dB por quilômetro. Então, essa era a grande dificuldade. Tá certo, pessoal? Continuando. Então, em si, o que significa o termo fibra ótica? De onde surgiu isso aí? Então, o termo fibra ótica só veio surgir em 1951, depois de uma longa espera por melhores tecnologias. Tá, pessoal? Então, foi quando o holandês, o Hill, e os ingleses Capene e Hopkins criaram algumas fibras de vidro com um revestimento para guiar a luz e imagem no equipamento chamado Fiberscope, utilizado na medicina. Então podemos ver o Fiberscope aqui. Esse equipamento aqui utilizado na medicina. Tá? A gente está observando aqui o equipamento Fiberscope. Então, pessoal, vocês observaram aí um pouco sobre fibra ótica, mas meu conselho é: pesquise em livro, apostila, podcast, vídeo no YouTube, porque é sempre bom você saber algo mais. Não se limite à nossa apostila aqui, à sua apostila, ok? Então agora nós vamos ver um pouco da história das fibras ópticas no Brasil, tá? Então podemos observar que em 1960 inicia-se no mundo dos estudos para transmissões de sinais ópticos, tudo bem? Em 1970, a American Corrigan anuncia fabricar fibra ótica com baixa perda. Olha só, da ordem dos 20 dB por km. Então, em 72, o governo brasileiro cria a Telebrás. Tá? Então, isso é muito importante você saber o ano de criação da Telebrás, 1972. Então, o governo decidiu investir em grupos acadêmicos existentes, tá? Para o desenvolvimento da tecnologia das fibras óticas. Tudo bem? Então, em 1974, o governo firmou um contrato com a Telebrás e a Unicamp, tudo bem? Para um projeto de sistema de comunicação a laser, tá? Que é muito mais eficiente. E um subprojeto de fibra ótica. Tá? Então, aí nós temos a dobradinha, né? Laser e fibra ótica. Um resultado excelente. Tudo bem? Vamos acompanhar aqui a história da fibra ótica no Brasil. Em 76, a Telebrás fundou o Núcleo de Pesquisa, que foi o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações, o CPQD. Então nós podemos observar aqui o CPQD. Ok, pessoal? Então em 77, tivemos a primeira fibra ótica brasileira, que foi puxada em uma torre de 2 metros de altura no Instituto de Física Gleiber Wattig, o IFWG, na Unicamp. Tá, pessoal? Então, nós podemos observar aqui a fibra ótica na Unicamp. Aí agora, mais em 81, mais próximo aqui da realidade, foi feito o primeiro teste prático de uma fibra ótica que foi feita no Brasil. Aconteceu nas instalações da Companhia Paulista de Força e Luz, no caso a CPFL, em Americana, em São José do Rio Preto, para monitoramento de disjuntores. Tá? Então a fibra ótica já começou a ser aplicada nessa época. Já em 82 foi feito o primeiro teste longo, né, de longa distância de comunicação por fibra ótica. Foi o primeiro enlace chamado de ECO 2. Então foi o primeiro enlace no Brasil chamado de ECO 2. E a distância foi de 4 km. Tudo bem, pessoal? Foi em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Então já em 83, o CPQD inicia o processo de transferência de tecnologia de fabricação da fibra ótica para a ABC Xtal, que foi uma empresa que foi implantada no Brasil. Então em 84, a Xtal entrega o primeiro lote de 500 quilômetros. Tudo bem, pessoal?
de fibra ótica à Telebrás. Isso aí foi parte de um contrato de 6 milhões de dólares. Tudo bem, pessoal? Para a produção de 2.000 quilômetros de fibra ótica. Tá? Então, em 84 começou aí o início da fibra ótica realmente no Brasil. Tudo bem? Então, em 1984 também, nós temos o primeiro sistema de comunicação ótica não experimental totalmente desenvolvido no Brasil. Em 84, realmente, o Brasil começou a dominar a tecnologia de fibra ótica. E foi entre duas estações telefônicas em Minas Gerais. Tá, pessoal? Então aí nós acompanhamos o termo fibra ótica e a história da fibra ótica no Brasil. Lembrando, você não pode se limitar a só esse material. Você tem que acessar a internet, pesquisar, tá? Então o técnico é aquele que sabe pesquisar. Ok, pessoal? Então na próxima aula nós vamos estudar sobre a composição da fibra ótica. Tudo bem? Até lá, pessoal!